sejam muito bem-vindos ao treinamento de Lean Six Sigma Green Belt. É um imenso prazer estar aqui para compartilhar com você a nossa experiência com relação ao Six Sigma. Nosso curso é dividido em módulos. A gente vai começar por um primeiro módulo, que é a parte de introdução. Em cada módulo vai ter as suas aulas. Nessa primeira a gente vai falar sobre os conceitos iniciais do Six Sigma, bem como o seu histórico. Desejo uma excelente aula para todos. Então, desde que a GE, mais precisamente com o Jack Welch, anunciou um resultado fantástico em relação ao trabalho que eles tinham feito, o mundo olhou com olhos bem atentos para o que estava acontecendo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, o que será que foi feito de tão diferente em relação àquilo que nós tínhamos na ocasião? A resposta é muito simples: nada demais dentro do Six Sigma. Mas como assim nada demais? Por que as outras empresas não conseguem os resultados que a GE conseguiu naquela ocasião? Vamos analisar um pouquinho para a gente entender essa situação. Então, na GE, o que foi feito? A questão de uma estratégia gerencial. Se a gente parar para pensar nos dias de hoje, será que a empresa que nós trabalhamos, ou na empresa que nós tivemos a oportunidade de trabalhar um dia, teve uma estratégia gerencial partindo da alta direção e sendo desdobrada para os demais funcionários, mais colaboradores? Se não for assim, não faz muito sentido a gente falar sobre uma metodologia tão poderosa quanto o Six Sigma. Outro ponto: a capacidade do processo trabalhar livre de falhas. Será que o nosso processo realmente não tem falhas? Ou será que acontecem algumas falhas que a gente acaba encobrindo ou até mesmo acreditando que elas fazem parte do processo? É um ponto para a gente fazer uma bela de uma reflexão. Outra questão aqui é a redução na avaliação no resultado entregue aos clientes. Será que o nosso cliente, ele realmente é a figura mais importante dentro da nossa organização? É claro que deveria ser, mas será que a nossa empresa, a nossa organização pensa assim? Se não pensar, fica meio complicado a gente falar sobre como atender às suas expectativas. Então, se a gente pensar na junção desses três fatores que eu acabei de citar aqui, a gente consegue começar a entender um pouco sobre o que é o Six Sigma. Vamos entender um pouco sobre a origem do termo Six Sigma. Sigma, se a gente voltar lá na estatística, que todo mundo aprendeu, representa o desvio padrão. É bem verdade que é o desvio padrão de uma população e não da amostragem. Então, por isso que a gente fala sobre Sigma. A título de curiosidade, se fosse referente à amostragem, nós chamaríamos de S. Então, aqui a gente vai falar sobre Sigma. Se a gente observar essa figura que aparece aqui para a gente, nós temos um limite inferior, no caso aqui de 6, nós temos um limite superior de especificação, no caso aqui de 10. Se nós entendermos que a média esteja absolutamente centralizada, média igual a 8, exatamente nesse ponto aqui, ó, média igual a 8. Da média para o limite superior de especificação, que é esse trecho aqui, nós temos um intervalo de 2, porque é o 10 menos o 8. Se eu souber que o desvio padrão vale 2, vocês conseguem visualizar que nesse intervalo de 10 até 8 cabe um desvio padrão? O mesmo é válido porque o processo está absolutamente centralizado no exemplo, se observar o limite inferior em relação à média. Eu também tenho o mesmo intervalo de 2, de 8 menos o 6. 8 que é a média e o 6 que é o limite inferior de especificação. E da mesma forma, o desvio padrão sendo o mesmo, de 2, cabe um desvio padrão também da média em relação ao limite inferior de especificação. Este processo aqui
se alguém pensou que ele era excelente, ele é 1 sigma. Estou falando de 6 sigma. Esse aqui é somente 1. Então ele está muito aquém daquilo que a gente está conversando aqui sobre a metodologia. Mas o que será 1 ou 6 sigma, em termos de quanto que o processo falha? Olha só que interessante nós temos aqui, na capacidade sigma, nós temos aqui ela variando de 1, 2, até 3, tanto para mais como para menos. Se a gente pegar o mesmo exemplo que a gente tinha, a média de 8, lembra? Média de 8, a especificação superior de 10 e a inferior de 6. E estava dentro de 1 sigma, que corresponde a 68,26% de itens, de produtos, que quer que seja, aprovados. O restante é refúgio, 68%. Se eu expandir um pouquinho para 2 sigma, esse índice vai para 95,46%. Tenho muito refúgio ainda. Se eu expandir para 3 sigma, que é a média que nós temos das indústrias brasileiras, 3 e 4 sigma, 99,73%. O 6 sigma, ele corresponde a 99,9999998%. Tem falhas? Tem, mas é muito pequenininho. Então, só para a gente ter uma noção da distância que a média das indústrias nacionais hoje estão em relação àquilo que o 6 sigma prega. Esse quadro aqui é bem interessante, ele compara o 4 sigma com o 6 sigma em alguns eventos do cotidiano. Então, só para reforçar, o 4 sigma 99,38 conforme, apesar de eu não ter dito no slide anterior, é a porcentagem atribuída para o 4 sigma. O 6 sigma, aqueles 99,99998%. 4 sigma corresponde a 7 horas de falta de energia elétrica por mês. Um 6 sigma, 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos. Olha a diferença. Repito, e é importante a gente falar sobre isso, não é isento de falhas o 6 sigma. Outra situação, 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana dentro de um 4 sigma, que é um absurdo. No 6 sigma, 1,7 operação incorreta por semana. Puxa, mas mesmo assim dentro do 6 sigma é tudo isso? Mesmo assim. 3.000 cartas extraviadas para cada 300.000 postadas em um 4 sigma. Uma carta extraviada para cada 300.000 postadas. Outra situação, 15 minutos de fornecimento de água não potável por dia dentro do 4 sigma. 1 minuto de fornecimento de água não potável a cada 7 meses dentro do 6 sigma. Voltando a gente falar sobre aquela questão de erros cirúrgicos, olha só um levantamento que eu obtive pela internet sobre essa questão. Em 2017, erros em hospitais causam a morte de 148 pessoas por dia no Brasil. 148 por dia. Aí, se a gente voltar naquela questão de 1,7 cirurgias incorretas por semana, olha só que interessante. Isso é um dado real que nós temos no nosso país.
Vamos continuar o nosso comparativo dentro dos níveis sigma, que a gente chama aqui de capacidade sigma. Então, se nós tivermos um 2 sigma, uma unidade de medida, vamos dizer assim, que nós utilizamos aqui é o DPMO, defeitos por milhão de oportunidades. Eu vou explicar ao longo do treinamento o significado e a sua aplicação. Então, dentro do 2 sigma, nós temos 308 mil defeitos a cada 1 milhão de oportunidades. É claro que isso nós classificamos como sendo uma empresa não competitiva. O seu custo da não qualidade, só para deixar bem claro o que é a não qualidade, é um composto de 4 fatores. É o custo da prevenção, é o custo da avaliação, é o custo das falhas internas e o custo das falhas externas. Então, esse somatório dos 4 fatores simboliza o custo da não qualidade. Nem é aplicável se nós pensarmos em termos de porcentagem de faturamento da empresa de tão alto que ele é. O 3 sigma, 66.807 DPMO. Quanto que eu perco de faturamento? De 25% a 40% com o custo da não qualidade. É muito alto. O 4 sigma, 6.210, que eu comentei que entre 3 e 4 sigma é a média das indústrias nacionais, de DPMO, 6.210 DPMO. 15 a 25% de perda. Olha que absurdo que nós temos. Um 5 sigma, 233 DPMO, de 5 a 15% de perda. E o 6 sigma, nós temos o 3,4 DPMO, que é uma empresa de classe mundial. Menos do que 1% de perdas no faturamento da empresa. Então, por esse quadro aqui a gente consegue visualizar a importância que tem de nós observarmos o nosso processo, entendermos as perdas que acontecem e eliminá-las, quando for possível. Quando não for possível, minimizar o efeito dessas perdas através da variação do processo, que é o desvio padrão, no caso aqui. Vamos pegar agora um exemplo para a gente entender a aplicação desse conceito que foi apresentado para vocês. Então vamos pensar na seguinte situação: uma empresa, ela fabrica um determinado produto. Esse produto ele vem a partir de 2 concentrados, que eu chamei aqui de A e de B. O limite inferior de especificação da concentração final especificada é de 11% e o superior de 13%. Para avaliarmos o processo desta empresa, temos um lote de 300 embalagens. E essas embalagens apresentam um valor médio de 12%, processo bem centralizado, com um desvio padrão de meio. Questão número 1. Como devemos qualificar esse processo quanto à sua capacidade sigma? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sigma? Se não for 6 sigma, qual deveria ser o desvio padrão para esse processo tornar-se 6 sigma? Então nós temos aqui o limite superior de especificação, que foi dado, o limite inferior também foi dado, e a gente sabe que a média é de 12, tem lá no enunciado. E o desvio padrão, se não me falha a memória, também foi dado. E ele foi dado e ele corresponde a exatamente a 1. Não era isso? Que vale o desvio padrão? Ou melhor dizendo, vale meio, Desvio padrão, então vou colocar aqui, o desvio padrão é igual a meio. Isso, vale meio. Então, se nós temos aqui um intervalo entre a média e o limite superior de especificação de 13 menos 12, que vale 1, quantos desvios desse cabem nesse intervalo aqui? Todo mundo consegue visualizar que cabem 2 desvios? Então, 2
desvios. Então, por isso eu digo que esse processo ele tem a capacidade sigma igual a 2. E agora a gente já sabe que 2 não é um número interessante. Então, tem muita perda nesse processo, certo? Agora, a outra pergunta é a seguinte: não sendo 6 sigma, que é o caso, quanto deveria ser o desvio padrão para ser 6 sigma o processo? Então, voltando para cá. Então, se nós temos aqui esse intervalo de 1%, e eu sei que eu quero que seja 6 sigma, então tem que caber 6 desvios padrão nesse intervalo. Então, se eu fizer 1 dividido por 6, deixa eu anotar aqui para vocês visualizarem, quer ver? Vou colocar aqui a caneta, né? Vou colocar aqui então, se eu fizer 1, que é o intervalo que eu tenho do limite superior em relação à média, se eu dividir por 6, que é o 6 sigma que eu desejo, eu vou ter 0,167 para o desvio padrão. Então, o desvio padrão, que hoje ele é meio, ele deveria ser 0,167. Olha só a diferença que é para o processo ser 6 sigma. Na prática, o que representa isso? Que o processo com desvio padrão de meio está variando muito. E a gente quer que ele varie pouquinho com 0,167. De tal forma que a quantidade de perda que nós vamos ter é muito pequenininha. Isso é o 6 sigma. Algumas pessoas afirmam categoricamente que o 6 sigma teve seu início na General Electric, na GE, quando na verdade foi na Motorola, na década de 80. Então, mais precisamente em 81, conforme mostra aqui o PowerPoint, Robert Galvin, que era o CEO da Motorola, ele estabeleceu metas super agressivas para a melhoria de desempenho. E foi aí que ele lançou a base para o desenvolvimento da filosofia do 6 sigma. O que acontecia na ocasião? A Motorola estava numa situação financeira não muito favorável. Algo precisava ser feito para recuperar a empresa. Então foi aí que teve a ideia de fazer a redução da variabilidade dos processos. Em 84, Michael Henry, da divisão GIG, Government Electronics Group, da Motorola, desenvolve metodologia integrada para melhoria contínua utilizando técnicas estatísticas. Olha só que interessante, 3 anos depois que as técnicas estatísticas são acopladas, inseridas nesse contexto. Em 1988, a Motorola ela ganhou um prêmio muito expressivo, que é o Malcolm Baldrige, né, em relação à parte da qualidade. Então é claro que as empresas vão buscar esse tipo de prêmio, e ela conseguiu por conta do 6 sigma. E em 1990, o mesmo Robert Galvin convidou Michael Henry para coordenar o Instituto Motorola de Pesquisas de 6 sigma, para desenvolver diretrizes e ferramentas estatísticas avançadas que pudessem ser utilizadas em diversos tipos de companhias e não especificamente para a Motorola. Em 93, Richard Schroeder, que havia obtido excelentes resultados com o 6 sigma na subsidiária Codex da Motorola, convida o mesmo Michael Henry, para trabalhar com ele na ABB, essa mesma ABB que a gente conhece nos dias de hoje. Em 94, o Michael Henry funda a Academia 6 sigma. Também em 1994, uma outra empresa chamada Aled Signal foi a primeira a implementar o programa 6 sigma como a gente conhece hoje, que é no modelo que a gente vai aprender nesse treinamento.
Esse processo foi liderado, melhor dizendo, pelo Lawrence Bossidy, que foi um ex-GE. E no final de 98, a empresa tinha conseguido uma redução de 2 bilhões de dólares. Em 95, um ano depois, o Bossidy apresenta o programa Six Sigma para o Jack Welch. Percebam, o Jack Welch, aquele mesmo que eu citei lá no início da GE, somente 15 anos depois, 14, 15 anos depois, que ele foi conhecer o Six Sigma. E ele, como gostou da ideia, ele decidiu iniciar o programa dentro da GE. Em 96, a GE ela treinou 30 mil funcionários, sendo destes 800 Black Belts, a gente vai aprender o que significa aqui, 200 Master Black Belts, e investiu na verdade 200 milhões de dólares. Por que eu não falo que é um gasto, que é um investimento? Porque o retorno que teve aqui é algo sensacional, fantástico. Sendo assim, exposto isso, finalizamos a nossa primeira aula com essa parte conceitual do Six Sigma. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.